Samuel, um renomado empresário conhecido tanto por sua riqueza quanto por seu compromisso com causas filantrópicas, encontrava-se em uma noite significativa. Vestido com um traje impecável, ele se dirigia a um evento beneficente em um dos hotéis mais luxuosos da cidade, um evento destinado a arrecadar fundos para os menos afortunados. A ironia do destino não lhe escapou quando, ao se aproximar do local, seus olhos encontraram uma cena que capturou tanto sua atenção quanto seu coração. Na parada de ônibus em frente ao hotel, sob a luz fraca do poste, estava uma mulher jovem, vestindo roupas desgastadas pelo tempo e segurando um bebê enrolado em um cobertor fino. Seus olhos cansados encontraram os de Samuel por um momento, um olhar que falava volumes da sua luta diária pela sobrevivência nas ruas frias da cidade. A cena era um lembrete pungente da realidade que muitos enfrentam. Uma realidade distante do luxo e do calor do evento ao qual Samuel estava prestes a participar. Com um suspiro pesado, Samuel continuou seu caminho para o interior do hotel, o peso da cena externa pesando em seus pensamentos. Ele sabia que tinha um discurso a fazer, um papel a desempenhar naquela noite que poderia, de fato, fazer a diferença na vida de muitos. No entanto, a imagem da mulher e do bebê permanecia gravada em sua mente, servindo como um lembrete brutal do propósito real por trás do evento. "Senhoras e senhores", Samuel começou, sua voz ecoando pelo salão adornado com decorações elegantes e mesas cobertas de toalhas de seda. "Estamos aqui reunidos não apenas para celebrar nossas conquistas, mas mais importante, para lembrar-nos daqueles que estão fora, na fria realidade de nossas ruas, lutando por um amanhã melhor." Samuel prosseguiu, contando sobre a cena que havia testemunhado momentos antes de entrar no evento. Ele não usou o exemplo para entristecer seus ouvintes, mas para inspirá-los, para trazer à tona a urgência e a necessidade de suas contribuições. "Imagine", ele disse, "uma vida onde seu maior desafio não seja decidir o que vestir em um evento, mas sim como garantir que seu filho tenha o que comer no dia seguinte." À medida que o discurso de Samuel se desenrolava, uma onda de emoção varreu o salão. Ele falou com uma paixão que transcendeu as paredes do hotel, uma paixão que tocou os corações de todos os presentes. Suas palavras não eram apenas um chamado à ação, eram um lembrete da responsabilidade compartilhada de cuidar uns dos outros, de estender a mão para aqueles em necessidade. Quando Samuel concluiu seu discurso, o salão irrompeu em aplausos. Ele havia conseguido não apenas cumprir seu papel como orador da noite, mas também reiterar o verdadeiro significado daquela reunião. Embora a mulher e o bebê na parada de ônibus não estivessem presentes para ouvir suas palavras, Samuel sabia que a verdadeira medida de sucesso daquela noite seria vista nas ações que se seguiriam, nas vidas que seriam tocadas e transformadas graças à generosidade daqueles que tinham o poder de fazer a diferença. Naquela noite fria, Samuel, vestido em seu melhor traje, atravessava o salão iluminado do evento beneficente. Ele havia acabado de entregar um discurso apaixonado sobre a necessidade de apoiar as comunidades marginalizadas, um tema que ecoou nos corações da audiência. Enquanto pessoas de várias esferas sociais se aproximavam para cumprimentá-lo, uma mulher de presença serena chamou sua atenção. Clara, uma médica de meia-idade com um olhar gentil e um sorriso caloroso, aproximou-se de Samuel. "Seu discurso foi incrível, Samuel. Você fala com tanto fervor sobre a necessidade de estender a mão aos menos afortunados. É raro ver alguém em sua posição tão genuinamente comprometido com a causa." Samuel, lisonjeado, agradeceu. "Obrigado, Clara. Acredito que temos uma grande responsabilidade para com aqueles que precisam. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença de alguma forma."
Clara assentiu, seu olhar tornando-se reflexivo. É verdade. Ajudar os outros, para mim, tornou-se uma forma de curar minhas próprias feridas. Perdi minha filha e meu marido em um trágico acidente há alguns anos. Desde então, dedicar-me a fazer o bem tem sido o meu refúgio, a minha maneira de manter viva a memória deles. A sinceridade em sua voz tocou Samuel profundamente. Ele percebeu que, por trás de suas conquistas e do reconhecimento, compartilhavam uma compreensão comum sobre a fragilidade da vida. Eu sinto muito pela sua perda, Clara. Não consigo nem imaginar o que você deve ter passado, mas é admirável ver como você transformou sua dor em algo tão positivo. Isso por si só é uma grande inspiração, disse Samuel, sua admiração por Clara crescendo a cada palavra. Clara sorriu, um brilho de gratidão em seus olhos. Obrigada, Samuel. A vida nos desafia de maneiras que nunca esperamos, mas é nas respostas a esses desafios que encontramos nosso verdadeiro propósito. A família, seja ela formada por laços de sangue ou laços escolhidos, é onde encontramos nossa força e nosso refúgio. A noite avançava e os dois continuaram a discutir formas de ampliar o impacto de suas ações beneficentes, cada um trazendo sua perspectiva única para a mesa. Enquanto a noite chegava ao fim, Samuel refletia sobre a mulher e o bebê que havia visto mais cedo. A conversa com Clara reforçou sua determinação em não apenas falar sobre mudança, mas também agir concretamente. Ele sabia que a jornada à frente estava cheia de desafios, mas estava mais decidido do que nunca a fazer a diferença, não apenas em palavras, mas em ações. Aquele encontro com Clara não foi apenas uma troca de gentilezas, foi um lembrete poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, podemos encontrar significado e propósito em ajudar os outros. E para Samuel, isso se tornou uma nova missão de vida. Na noite iluminada pela elegância e pelas promessas de caridade, Samuel, com a gravidade de seus pensamentos recentemente agravada pelo encontro inesperado na parada de ônibus, subiu novamente ao palco. A plateia, ainda ecoando aplausos pelo seu primeiro discurso, aguardava mais palavras inspiradoras. Ele limpou a garganta, ajustou o microfone e começou com uma voz firme, mas carregada de emoção. Minhas senhoras e meus senhores, Samuel iniciou. Esta noite, compartilhamos histórias de triunfos e de tragédias, de perdas e de esperança. Quero falar-lhes sobre uma pessoa muito especial para mim, meu pai, Edivaldo. Um homem que, mesmo enfrentando a própria batalha contra uma doença cruel, nunca deixou de nos ensinar a importância de estender a mão ao próximo. A plateia se aquietou, pendurada em suas palavras, enquanto Samuel continuava, compartilhando anedotas sobre seu pai, as lições ensinadas não apenas por palavras, mas por ações. Meu pai sempre dizia que a verdadeira medida de um homem não se encontra em suas próprias conquistas, mas no impacto que ele tem na vida dos outros. E hoje, mais do que nunca, sinto a profundidade dessas palavras. Concluindo seu discurso com um apelo emocionante à generosidade e à compaixão, Samuel deixou o palco sob uma nova onda de aplausos. Enquanto se afastava, seus pensamentos giravam não apenas em torno das palavras que havia dito, mas nas que havia escutado anteriormente de Clara. Encontrando-a novamente, o ambiente parecia mais calmo, mais íntimo. Clara, ele disse, aproximando-se com um sorriso grato. Suas palavras antes, sobre a família e a ajuda ao próximo, ressoaram profundamente comigo. Obrigado por compartilhar sua história. Clara, com uma expressão de gentileza e uma ponta de tristeza nos olhos, acenou com a cabeça. Samuel, a vida nos ensina de formas que nem sempre entendemos no momento, mas o importante é mantermos nossos corações abertos e estendermos nossas mãos sempre que possível. Sua fala sobre seu pai foi muito tocante. Eles conversaram por mais alguns minutos, trocando ideias sobre a vida, a perda e a importância de fazer a diferença. Samuel sentiu uma conexão inesperada,
Uma espécie de entendimento mútuo nascido da compartilhação de suas vulnerabilidades. Ao se despedir, Clara ofereceu-lhe um sorriso caloroso. Espero que possamos continuar fazendo o bem, Samuel, cada um à sua maneira. Com certeza, Clara. E obrigado novamente, Samuel respondeu, sentindo uma mistura de gratidão e reflexão. Enquanto se afastava, Samuel carregava consigo não apenas as memórias de uma noite de eloquência e encontros significativos, mas também uma renovada determinação de viver de acordo com os valores que seu pai e Clara, cada um à sua maneira, haviam reforçado em seu coração. A importância imensurável de ajudar o próximo e de valorizar os laços da família e da comunidade. Samuel, após um dia intenso de discursos e encontros significativos, saiu do evento beneficente com sua mente repleta de reflexões e emoções. A noite já havia caído, e uma chuva fina começou a se intensificar, transformando-se rapidamente em um aguaceiro que encharcava tudo em seu caminho. Ao se aproximar do carro, seus olhos capturaram uma cena que havia marcado sua mente mais cedo. Natália, a mulher com um bebê que ele vira na parada de ônibus, ainda estava lá, tentando sem sucesso se abrigar da chuva debaixo de uma marquise estreita e insuficiente. O contraste entre o calor do evento, cheio de promessas de ajudar ao próximo, e a realidade fria e úmida do lado de fora, não poderia ser mais gritante. Samuel, vestido em seu terno caro e sentindo o peso da responsabilidade, soube que não poderia simplesmente entrar em seu carro e ir embora. Ele se aproximou da mulher com cuidado, não querendo assustá-la. "Boa noite, me desculpe incomodar", começou ele, sua voz suave tentando transpor a barreira do som da chuva. "Meu nome é Samuel. Eu não pude deixar de notar que você e seu bebê parecem precisar de um lugar para se abrigar dessa chuva." Natália, surpresa e inicialmente desconfiada, olhou para cima. Seu rosto estava marcado pela preocupação, mas havia uma faísca de esperança em seus olhos. "Sim, estamos tentando chegar ao abrigo, mas a chuva começou tão rápido", ela respondeu, abraçando seu bebê mais perto. Samuel, sentindo uma onda de compaixão, tomou uma decisão rápida. "Eu estou a caminho de outra reunião agora, mas eu gostaria de oferecer minha casa para vocês se abrigarem da chuva. É o mínimo que posso fazer." Natália ficou sem palavras por um momento, surpresa pela generosidade inesperada. "Você faria isso por nós?" ela perguntou claramente emocionada. "Sim, claro. Não se preocupe com nada. Meu motorista vai levá-los até lá. É seguro e vocês poderão ficar confortáveis até que a chuva passe", Samuel explicou, entregando as chaves de sua casa para Natália. "Eu chegarei mais tarde, mas por favor, sintam-se em casa." Com um breve aceno para o motorista, que já havia sido instruído sobre o destino, Samuel se despediu de Natália e do bebê. "Cuidem-se, e qualquer coisa que precisarem, meu motorista estará à disposição." Enquanto Natália e o bebê eram ajudados para dentro do carro, Samuel sentiu uma mistura de emoções. Havia um certo desconforto em abrir sua casa para estranhos, mas a sensação de estar fazendo a coisa certa era imensamente mais forte. Ele sabia que, de alguma forma, seu pai, Edivaldo, e as palavras de Clara sobre a importância de ajudar o próximo e valorizar a família haviam influenciado sua decisão. Com esse pensamento aquecendo seu coração apesar da chuva fria, Samuel entrou em seu carro e seguiu para sua próxima reunião, esperançoso de que sua pequena ação pudesse fazer uma grande diferença na vida de Natália e de seu bebê. Natália, segurando firmemente sua filha no colo, sentou-se no banco traseiro do carro luxuoso de Samuel, ainda tentando processar a reviravolta inesperada em sua noite. O motorista, um homem de meia idade com uma expressão gentil, ajustou o retrovisor e sorriu amavelmente para ela através do reflexo antes de iniciar a viagem. "Senhora, sei que tudo isso pode parecer um pouco estranho, mas o senhor Samuel é uma pessoa muito boa", começou ele, sua voz tranquila cortando o silêncio desconfortável que havia se instalado. "Ele sempre está envolvido em trabalhos beneficentes e faz o que pode para ajudar os outros. Você e sua filha
estão em boas mãos. Natália, ainda um pouco tensa e desconfiada da situação incomum, olhou para o motorista pelo retrovisor. Você trabalha com ele há muito tempo? Ela perguntou, curiosa sobre o homem que, sem hesitação, havia oferecido sua casa para ela e sua filha se abrigarem. Ah, sim, já faz alguns anos. Eu vi o Sr. Samuel fazer muitas coisas boas. Ele realmente se importa com as pessoas, respondeu o motorista, as luzes da cidade passando pelas janelas do carro criando um efeito calmante. Não é todo dia que vemos alguém com a sua fortuna disposto a fazer tanto pelo próximo. A conversa com o motorista começou a acalmar os nervos de Natália, fazendo-a sentir-se um pouco mais à vontade com a situação. Ela olhou para sua filha, que já estava adormecida em seus braços, alheia às preocupações da mãe. Depois de um trajeto tranquilo, o carro finalmente chegou à casa de Samuel. Era uma residência grande e imponente, mas com um ar acolhedor. O motorista estacionou na entrada e rapidamente saiu para abrir a porta para Natália. Chegamos, senhora. Deixe-me ajudá-la com as chaves, disse ele, estendendo as chaves da casa para Natália. O Sr. Samuel instruiu para que fizessem uso da casa como se fosse sua. Qualquer coisa que precisarem, estou à disposição. Natália, segurando as chaves com uma mão e sua filha com a outra, sentiu-se grata pela generosidade e pela preocupação de Samuel. Obrigada, ela murmurou, ainda incrédula com a bondade de um estranho. Não há de quê, senhora. O Sr. Samuel estará de volta mais tarde. Sinta-se à vontade para descansar e se secar, disse o motorista com um sorriso reconfortante. Vou me certificar de que a porta está devidamente trancada para vocês. Tenham uma boa noite. Assim que o motorista partiu, Natália entrou na casa, ainda tentando assimilar a gentileza inesperada. Ela olhou ao redor, admirada com o ambiente caloroso e convidativo que agora a acolhia. Apesar da situação incomum e da estranheza de estar na casa de um estranho, ela sentiu uma onda de alívio e segurança, sabendo que, pelo menos por aquela noite, ela e sua filha tinham um refúgio contra a tempestade. Samuel, após uma reunião exaustiva, checou seu telefone para se atualizar. Entre as várias notificações, uma mensagem de seu pai, Edivaldo, destacava-se. Indo para a sua casa agora, precisamos conversar. Confuso, pois não esperava a visita do pai, especialmente com seu estado de saúde delicado, Samuel sentiu uma urgência repentina. Ele se despediu rapidamente dos colegas e apressou-se para voltar para casa, preocupado com o bem-estar de seu pai. Ao se aproximar de sua residência, seu coração disparou ao avistar uma ambulância estacionada na frente. A preocupação tomou conta dele, temendo o pior. "Meu pai!" ele exclamou, saindo do carro e correndo em direção à ambulância. O cenário o fez lembrar-se de Natália e sua filha, que ele havia deixado em sua casa. Uma série de pensamentos alarmantes cruzou sua mente, temendo que alguma coisa ruim tivesse acontecido por causa dessa decisão. No entanto, ao entrar em casa, ele foi recebido por uma visão inesperada. Natália estava lá, visivelmente abalada, mas segura, ao lado de um paramédico que prontamente veio ao encontro de Samuel para explicar a situação. "Senhor, seu pai teve um mal-estar súbito logo após chegar. Ele já estava aqui quando nós chegamos, chamados pela sua vizinha", explicou o paramédico, com uma calma profissional. "Parece ter sido um infarto. Nós chegamos a tempo de prestar os primeiros socorros e agora estamos levando-o ao hospital. Ele está estável, mas precisa de cuidados médicos imediatos." Samuel, aliviado ao saber que seu pai estava recebendo a ajuda necessária, mas ainda assim assustado, virou-se para Natália buscando entender melhor a situação. Natália, percebendo a preocupação em seus olhos, rapidamente explicou. "Quando chegamos, seu pai já estava no chão. Eu não sabia o que fazer, então gritei por ajuda. A vizinha o ouviu e chamou a ambulância. Eu só tentei manter ele acordado até eles chegarem." Samuel, percebendo o mal-entendido inicial e a gravidade da situação real, sentiu uma mistura de gratidão e remorso. "Obrigado por estar aqui", ele disse sinceramente a Natália. "E me desculpe por ter pensado mal, você ajudou meu pai."
Ele se aproximou de seu pai, que estava sendo preparado para a transferência para a ambulância, e segurou sua mão brevemente, prometendo encontrá-lo no hospital em seguida. Depois, voltou-se para Natália, oferecendo um agradecimento mais profundo por sua presença acidental, que de fato havia sido crucial naquele momento. Por favor, fique aqui o tempo que precisar, e mais uma vez, obrigado, disse Samuel, antes de seguir a ambulância até o hospital, refletindo sobre a cadeia inesperada de eventos que transformou um gesto de bondade em uma ação salvadora. A noite havia trazido muito mais do que ele poderia prever, ensinando-lhe sobre a imprevisibilidade da vida e a importância da compaixão. Na sala de espera do hospital, a tensão no ar era palpável. Samuel, ansioso e preocupado, esperava notícias sobre o estado de saúde de seu pai, Edivaldo. O ambiente estéril e os sons abafados de passos e conversas ao longe apenas intensificavam sua inquietação. Foi então que um paramédico se aproximou, trazendo consigo um ar de calma e autoridade. Senhor Samuel, tenho boas notícias. Começou o paramédico, atraindo imediatamente toda a atenção de Samuel. Seu pai foi salvo graças à rápida ação e aos primeiros socorros providenciados por Natália. Foi um começo de infarto, mas conseguimos reverter a situação a tempo. Samuel, aliviado e surpreso, mal conseguia acreditar no que ouvia. Natália, ela salvou meu pai? Sim, sem dúvida, confirmou o paramédico. A habilidade dela em reconhecer os sintomas e agir rapidamente foi crucial. Seu pai está se recuperando agora, e tudo indica que terá uma boa recuperação. O alívio e a gratidão que Samuel sentia naquele momento eram indescritíveis. Ele se virou para Natália, que estava sentada discretamente em um canto da sala de espera, observando a cena. Eu não sei como agradecer, disse ele aproximando-se dela. Você salvou a vida do meu pai. Natália, um tanto desconfortável com o foco da atenção, apenas sorriu modestamente. Eu fiz o que qualquer pessoa teria feito. Estou apenas feliz que pude ajudar, ela respondeu, sua voz suave refletindo a humildade de suas palavras. Juntos, Samuel e Natália foram até o quarto onde Edivaldo estava sendo cuidado. Ao entrar, encontraram-no acordado, com uma expressão de gratidão. Natália, não tenho palavras para expressar minha gratidão, disse Edivaldo segurando a mão dela. Você fez mais por mim e minha família do que pode imaginar. Foi nesse momento de emoção compartilhada que Natália começou a contar sua história. Ela falou de sua vida marcada pela pobreza, da recente perda de seu emprego e de como o pai de sua filha desapareceu ao saber da gravidez. Sem dinheiro para o aluguel, ela e sua filha foram despejadas e acabaram nas ruas. A vida tem sido dura conosco, concluiu Natália, sua voz carregada de uma mistura de resignação e esperança. Mas ainda assim, temos que seguir em frente, não é? Edivaldo e Samuel ouviam atentamente, cada palavra de Natália ressoando profundamente neles. A história dela era um lembrete pungente de como a vida pode ser imprevisível e desafiadora. Você é uma mulher incrivelmente forte, Natália, disse Edivaldo, com admiração. E eu lhe devo minha vida. Prometo que faremos o que pudermos para ajudá-la a sair dessa situação. Samuel assentiu, profundamente tocado pela força e resiliência de Natália. Naquele momento, ele sabia que ajudar Natália e sua filha a reconstruir suas vidas seria uma prioridade para ele e sua família. A generosidade inesperada de Natália havia salvo a vida de seu pai, e agora era a vez de Samuel retribuir, começando um novo capítulo de esperança e apoio mútuo. Dias após o incidente que quase custou a vida de Edivaldo, Samuel encontrou-se refletindo sobre a melhor forma de ajudar Natália e expressar sua gratidão. A ideia surgiu durante uma conversa com seu pai, que já demonstrava sinais de recuperação e estava mais do que disposto a expressar sua admiração por Natália. Você sabe, filho, começou Edivaldo. Natália demonstrou ser uma pessoa de grande coração e coragem. Ela merece uma chance de mudar sua situação.
Samuel concordou já com um plano em mente. No dia seguinte, convidou Natália para uma conversa, onde lhe apresentou uma proposta. Natália, depois de tudo o que aconteceu, e vendo como meu pai e eu estamos agradecidos por sua ajuda, gostaríamos de oferecer-lhe um trabalho. Seria cuidar do meu pai durante sua recuperação. É claro, você será bem remunerada por isso. Natália, surpresa pela oferta, demorou um momento para processar as palavras de Samuel. Eu não sei o que dizer, Samuel. Isso significaria muito para mim e para minha filha. Eu aceito, e sou muito grata por esta oportunidade. Ela respondeu, sua voz trêmula pela emoção. A partir desse momento, a vida de Natália tomou um novo rumo. Todos os dias ela ia à casa de Samuel para cuidar de Edivaldo, demonstrando não apenas ser uma cuidadora competente, mas também uma companhia agradável. Com o tempo, uma forte amizade começou a surgir entre Samuel e Natália, baseada no respeito mútuo e na gratidão compartilhada. Edivaldo, por sua vez, não poupava elogios a Natália, sempre expressando seu apoio à crescente amizade entre seu filho e ela. Samuel, você fez uma ótima escolha. Natália é uma grande mulher, dizia ele frequentemente, reforçando o quanto apreciava a presença e o cuidado dela. Samuel e Natália encontravam-se todos os dias, não apenas por conta do trabalho de Natália, mas também porque gostavam da companhia um do outro. Conversas sobre a vida, sonhos, dificuldades e esperanças tornaram-se comuns entre eles, fortalecendo ainda mais sua ligação. Você sabe, Natália, Samuel disse certa vez, nunca imaginei que uma situação tão assustadora como a doença do meu pai nos levaria a formar uma amizade tão forte. Natália sorriu, concordando. A vida é cheia de surpresas, Samuel. Estou muito grata por tudo o que aconteceu, apesar das circunstâncias. Sua família me deu esperança novamente. Edivaldo, observando a interação entre eles, sentia-se feliz não apenas por sua própria recuperação, mas por ver seu filho formando uma conexão tão significativa com alguém que tinha demonstrado ser uma pessoa de valor inestimável. A amizade entre Samuel e Natália, fortalecida por experiências compartilhadas de vulnerabilidade e generosidade, tornou-se um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais desafiadores, podem surgir as mais belas relações humanas. À medida que os dias se transformavam em semanas, a relação entre Natália e Samuel floresceu de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter previsto. Eles se encontravam diariamente sob o pretexto da saúde de Edivaldo e do trabalho de Natália, mas com cada encontro, a conexão entre eles se aprofundava. Era uma amizade forte, marcada por longas conversas, risadas compartilhadas e momentos de conforto mútuo. No entanto, abaixo da superfície dessa amizade, uma paixão silenciosa começava a arder no coração de ambos. Samuel se encontrava frequentemente capturado pelo sorriso de Natália, pela força que ela demonstrava em cada ação, mesmo diante das adversidades de sua vida. Natália, por sua vez, via em Samuel uma bondade e uma sinceridade que a tocavam profundamente. Ambos, no entanto, mantinham seus sentimentos cuidadosamente escondidos, temerosos de complicar a relação especial que haviam construído. Foi Edivaldo quem, observando a dinâmica entre os dois, decidiu agir. Reconhecendo a solidão de sua própria casa e o potencial para uma família mais ampla e unida, fez uma proposta generosa a Natália. Natália, minha querida, vejo como você e Samuel se dão bem, e não posso ignorar o quanto você tem sido uma bênção em nossas vidas. Começou Edivaldo, numa tarde tranquila na sala de estar. Esta casa é grande demais para um velho como eu e um rapaz ocupado como Samuel. Gostaríamos que você e sua filha considerassem torná-la seu lar também. Vou aumentar seu salário, é claro, mas mais do que isso, quero que se sintam parte da família. Natália, surpresa e emocionada com a proposta, sentiu um turbilhão de emoções. A ideia de ter um lar estável para sua filha, de ser parte de uma família que lhe mostrou tanta bondade, era mais do que ela poderia ter sonhado.
Eu não sei o que dizer, Edivaldo. Isso é uma oferta incrivelmente generosa. Preciso pensar, mas... Obrigada. Ela respondeu, sua voz trêmula com emoção. Quando Samuel soube da proposta de seu pai, sua primeira reação foi de total apoio. Eu acho que é uma ideia excelente, pai. Natália, você e sua filha merecem toda a estabilidade e felicidade que podemos oferecer, disse Samuel, olhando diretamente nos olhos de Natália, transmitindo não apenas seu apoio, mas também um vislumbre dos sentimentos que ele havia mantido escondidos. Após uma consideração cuidadosa, Natália aceitou a oferta. A decisão de viver juntos, sob o mesmo teto, marcou o início de um novo capítulo para todos eles. Foi durante essa transição, com a linha entre o profissional e o pessoal se tornando cada vez mais tênue, que Samuel e Natália finalmente confrontaram seus sentimentos um pelo outro. Numa noite tranquila, após colocar sua filha para dormir, Natália encontrou Samuel esperando por ela na sala de estar. O silêncio entre eles estava carregado de tensão e expectativa. Natália, eu preciso dizer, eu sinto algo por você, mais do que amizade, confessou Samuel, sua voz firme, mas carregada de nervosismo. Natália, com os olhos brilhando de emoção e alívio, deu um passo em sua direção. Eu também, Samuel. Eu estava com medo de arruinar tudo, mas eu sinto o mesmo. Naquele momento, com a lua brilhando lá fora e o silêncio confortável da casa ao redor, Samuel e Natália compartilharam seu primeiro beijo, um selo de amor e promessa para o futuro. Era o começo de uma nova vida juntos, construída sobre os alicerces da amizade, do respeito mútuo e de uma paixão que havia crescido silenciosamente entre eles. Numa noite iluminada pelas estrelas, Samuel preparava sua casa com especial atenção, ansioso pelo jantar que planejara com Clara, a médica dedicada a causas humanitárias que ele tanto admirava. O objetivo do encontro era discutir futuras ações beneficentes, um assunto próximo ao coração de ambos. Clara chegou, trazendo consigo uma aura de compaixão e determinação que Samuel tanto respeitava. Durante a apresentação de Clara a Natália, algo inesperado aconteceu. Clara notou uma marca distintiva no braço de Natália, uma cicatriz em forma de meia-lua. Era uma marca idêntica à da filha que Clara havia perdido anos atrás em um trágico acidente. Um detalhe tão específico que desencadeou uma avalanche de emoções na médica. Visivelmente abalada, Clara não conseguiu esconder sua surpresa e emoção. Essa marca, ela começou, lutando para manter a compostura. É igual à da minha filha. Após o acidente que tirou ela e meu marido de mim, o corpo da minha filha nunca foi encontrado. Ver essa cicatriz é como reviver tudo novamente. Samuel e Natália, ambos surpresos e compadecidos pela intensidade da dor de Clara, ofereceram seu apoio. Natália, com uma empatia profunda brilhando em seus olhos, segurou as mãos de Clara. Eu não posso imaginar o que você passou. Esta marca, eu sempre a tive, mas nunca soube sua origem. A conversa que se seguiu foi carregada de emoção e empatia, com Clara compartilhando mais sobre a perda que havia marcado sua vida. Samuel, sentindo a profundidade da conexão que se formava entre as duas mulheres, propôs uma abordagem cuidadosa. Clara, talvez haja alguma forma de explorarmos essa coincidência, sugeriu Samuel delicadamente. Podemos não saber ao certo como proceder sem um teste de DNA, mas podemos começar buscando registros ou histórias que possam lançar luz sobre essa incrível semelhança. Clara olhou para Samuel e Natália, uma mistura de gratidão e renovação da esperança em seus olhos. Isso significaria o mundo para mim, ela disse, a voz embargada pela emoção. Mesmo que não descubramos como nossas histórias se conectam, a bondade de vocês já trouxe um pouco de luz para a escuridão que senti. Natália, tocada pela história de Clara e pela possibilidade, ainda que remota, de entender mais sobre sua própria história, concordou em ajudar no que fosse possível. Estamos juntos nisso. Sua história me comoveu.
e eu quero ajudar a encontrar paz para nós duas. O jantar, inicialmente planejado para discutir projetos beneficentes, transformou-se em um encontro de corações abertos e histórias compartilhadas. Embora a jornada à frente fosse incerta, a disposição de Clara, Samuel e Natália em enfrentá-la juntos falava volumes sobre a força do espírito humano e a importância de encontrar conexões, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Após a revelação de Clara sobre a perda de sua filha e a existência de uma cicatriz similar, Natália sentiu-se compelida a compartilhar sua própria história, uma que ela raramente discutia. Eu sempre soube que os pais que me criaram não eram meus pais biológicos. Começou Natália, sua voz estável, mas carregada de emoção. Eles eram moradores de rua, vivendo à margem da sociedade, mas possuíam corações cheios de amor e esperança. Samuel e Clara a escutavam atentamente, pendurados em cada palavra. Um dia, enquanto buscavam comida perto de um riacho, eles me encontraram. Eu era apenas um bebê, abandonada, com alguns ferimentos superficiais. Aparentemente, eu havia sido deixada lá, sozinha, à mercê do destino. A história de Natália era comovente, retratando uma realidade dura, mas também a bondade inesperada que pode surgir nos lugares mais desolados. Eles nunca tinham tentado ter um filho, sabendo as dificuldades que isso representaria em suas vidas, já tão cheias de desafios. Mas quando me viram, algo dentro deles mudou. Eles viram em mim uma chance de realizar um sonho que nunca ousaram ter. E assim, decidiram me criar como sua própria filha. Clara, ainda emocionada, mas agora também tocada pela história de Natália, enxugava as lágrimas dos olhos. Que história incrível, ela disse, sua voz trêmula. A bondade deles, sua força, é inspiradora. Samuel, igualmente comovido, concordou. Natália, sua história é um testemunho da capacidade humana de amar e cuidar, independentemente das circunstâncias. É verdadeiramente inspiradora. A conversa se desenrolou para além do jantar, com Clara compartilhando mais sobre sua filha perdida e Natália ouvindo atentamente, ambas encontrando conforto na companhia uma da outra. Embora as circunstâncias de suas histórias fossem diferentes, havia um entendimento mútuo e uma conexão que transcendia suas experiências individuais. Naquela noite, Samuel, Clara e Natália não apenas discutiram ações beneficentes, mas também compartilharam partes de suas vidas que os uniram de maneira inesperada. A revelação de Natália sobre sua origem e a história de Clara encontraram um terreno comum no desejo compartilhado de fazer a diferença, tanto em suas próprias vidas quanto na vida dos outros. O encontro terminou com abraços e promessas de apoio mútuo, cada um refletindo sobre a jornada que os trouxe até aquele momento. E embora o mistério da conexão entre Natália e Clara permanecesse sem solução, a noite havia plantado as sementes de uma amizade duradoura, baseada na compreensão, na compaixão e no compromisso compartilhado de ajudar aqueles em necessidade. Após a noite cheia de revelações e compartilhamento de histórias profundamente pessoais, Natália e Clara, movidas por uma mistura de esperança e ansiedade, decidiram fazer um teste de DNA. A possibilidade de uma conexão tão significativa entre elas, sugerida pela coincidência da cicatriz em forma de meia-lua, tinha se tornado um elo, que nem a dúvida nem o medo poderiam ignorar. Os dias que se seguiram até o resultado foram carregados de expectativa. Samuel e Edivaldo observavam de perto, oferecendo seu apoio incondicional a Natália, independentemente do resultado. Eles haviam se tornado uma família de coração, e nada mudaria isso. Finalmente, o dia da revelação chegou. Clara e Natália, acompanhadas por Samuel, sentaram-se juntas em um pequeno consultório, segurando as mãos uma da outra em um gesto de suporte mútuo. Quando o envelope foi aberto e as palavras confirmaram o que o coração de Clara já sabia,
As emoções transbordaram. Você é minha mãe, Natália disse, sua voz tremendo com a magnitude daquele momento. Lágrimas de alegria e alívio escorriam livremente pelo rosto de Clara, que abraçou Natália com toda a força que tinha. Minha filha, minha querida filha, eu sabia, eu sempre soube no meu coração que você estava viva, que você voltaria para mim. Samuel e Edivaldo, testemunhas desse reencontro emocionante, não puderam evitar serem tomados pela emoção do momento, sentindo-se gratos por fazerem parte dessa história de amor e reencontro. Nos dias que se seguiram, Natália e Clara começaram a redescobrir uma a outra, compartilhando histórias, sonhos e, acima de tudo, o tempo perdido. Foi uma decisão natural para Natália mudar-se para a casa de Clara, ansiando por construir novas memórias com sua mãe biológica. No entanto, a ligação que ela havia formado com Samuel e Edivaldo era muito forte para ser deixada para trás. Eu posso estar morando com a minha mãe agora, mas isso não muda o que vocês significam para mim. Natália explicou a Samuel e Edivaldo suas palavras cheias de carinho e gratidão. Vocês são minha família também. Eu vou visitar todos os dias. Samuel sorriu abraçando Natália. Você sempre será parte da nossa família, Natália. Estamos apenas felizes por você ter encontrado sua mãe e por vocês terem uma segunda chance. E assim, Natália passou a dividir seu tempo entre sua nova vida com Clara e as visitas diárias à casa de Samuel e Edivaldo, mantendo a conexão que havia se formado entre eles. O amor e a amizade que haviam brotado em circunstâncias tão inesperadas continuaram a florescer, um lembrete constante das surpreendentes voltas que a vida pode dar e do poder do amor para unir e curar. Após o reencontro emocionante entre Natália e Clara, a vida tomou um rumo cheio de novas oportunidades e alegrias. Uma das mudanças mais significativas foi a decisão de Natália de perseguir um sonho que ela nunca pensou ser possível: fazer uma faculdade. Inspirada pela mãe, Clara, que era médica e havia dedicado sua vida a ajudar os outros, Natália matriculou-se no curso de medicina. Eu sempre quis fazer mais, ajudar as pessoas de uma maneira significativa, Natália compartilhou com Clara em uma noite tranquila após ter feito sua matrícula. Ver o que você faz, a diferença que você faz na vida das pessoas, eu quero ser parte disso. Clara, com lágrimas de orgulho nos olhos, abraçou sua filha. Eu não poderia estar mais orgulhosa de você, Natália. Você tem um coração enorme e a determinação para fazer a diferença. Ser médica é uma jornada desafiadora, mas eu sei que você vai tocar a vida de muitas pessoas. A jornada acadêmica de Natália foi marcada por desafios e conquistas, com Clara ao seu lado, oferecendo apoio e orientação. As duas, vivendo juntas, fortaleceram ainda mais sua relação, compartilhando tanto as alegrias quanto as dificuldades desse novo capítulo. A história de Natália e Clara, entrelaçada com a de Samuel e Edivaldo, encontrou um momento de celebração quando as duas mulheres visitaram a casa onde tantas mudanças haviam começado. Samuel e Edivaldo os receberam com a alegria e o calor de sempre, ansiosos por passar tempo com pessoas que consideravam família. Durante a visita, Natália e Samuel compartilharam olhares cheios de emoção e um sorriso secreto antes de anunciar que tinham uma novidade. Nós temos um grande anúncio, Samuel começou, sua voz cheia de felicidade. Todos na sala voltaram sua atenção para o casal, antecipando a notícia. Natália, segurando a mão de Samuel, disse com um brilho nos olhos: Eu vou ter um filho. Nós vamos ter um filho. A notícia foi recebida com uma explosão de felicidade e congratulações. Clara, emocionada até as lágrimas, abraçou Natália e Samuel, expressando sua alegria e orgulho. Isso é maravilhoso. Eu vou ser avó, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Edivaldo, igualmente emocionado, abraçou todos eles,
celebrando a notícia da expansão da família. Nossa família continua crescendo, ele disse, e eu não poderia estar mais feliz por isso. A história de Natália, Clara, Samuel e Edivaldo é uma jornada de amor, reencontros e novos começos. A notícia do bebê de Natália e Samuel simbolizava não apenas a continuação dessa jornada, mas também a promessa de amor, esperança e felicidade para o futuro. Juntos, eles provaram que as famílias são construídas não apenas por laços de sangue, mas por laços de amor e cuidado mútuo, prontos para enfrentar o que quer que o futuro lhes reserve.